Saudações. A paixão da oração é o sentimento que apoia a nossa súplica ao Pai no sentido de um certo destino ser alcançado. Para um cristão, a sua paixão é a força do seu sentimento humano sujeito ao Espírito Santo que o motiva a buscar intensamente e insistentemente a Deus. A paixão inspirada pelo Espírito Santo é alicerçada nas Escrituras e mostra o tipo de consagração que temos para com Deus e a atitude com que vivemos no reino de Deus. O alvo do cristão na oração não é a paixão, mas sim a visão para o dia a dia e o sentido de destino que o leva a buscar a face de Deus. A paixão é apenas o entusiasmo que acompanha a oração. A paixão é o sentimento humano que está em submissão ao Espírito Santo, que inspira e aconselha aos filhos de Deus. Vejamos um exemplo da oração feita com sentido de paixão e que era alimentado pelos propósitos da missão da Igreja. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, lemos que o rei Herodes tinha preso alguns cristãos para os maltratar. Entre estes cristãos estava o apóstolo Tiago, a quem ele matou à espada. Creio que a morte de Tiago deve ter deixado aqueles primeiros cristãos bastante chocados. Herodes, vendo que os seus maus tratos aos cristãos tinham agradado a alguns entre o povo, ele mandou também que prendessem a Pedro. Em Atos, capítulo 12, versículos 3 e 11, mostra-nos que havia pessoas que apoiavam Herodes na sua perseguição da igreja. Há textos bíblicos que se referem à perseguição da igreja, mas como pode ser observado, a mensagem do Novo Testamento dá mais ênfase ao que a igreja fazia, dá mais atenção ao relacionamento entre os cristãos. Vejamos um exemplo em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações." No Novo Testamento, há mais ênfase à igreja que pregava o Evangelho no poder do Espírito Santo e libertação dos oprimidos. Na descrição do trabalho da igreja, vimos que a atenção era dada não ao agir com armas carnais, mas com as espirituais. Por exemplo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas." A missão da Igreja é ser sempre a proclamadora do Evangelho da salvação em Jesus. A missão da Igreja é ser sempre o agente da manifestação da sabedoria e poder de Deus. A missão dos cristãos é estarem unidos e com armas espirituais combater contra as fortalezas do mal. A vivência dos cristãos dedicada à missão da Igreja foi claramente evidenciada quando Pedro também foi preso, como lemos em Atos 12:3. Imagino que Herodes planeava fazer de Pedro um espetáculo logo a seguir à Páscoa e talvez no fim matá-lo como tinha feito com Tiago. Atos 12 diz-nos que Pedro foi entregue a 4 quaternos de soldados para o guardarem. Este pormenor mostra-nos qual a determinação de Herodes. Ele quis mesmo que Pedro estivesse presente para o que ele tinha planeado para depois da Páscoa. Imagino que Herodes fez tudo para que não houvesse a possibilidade de Pedro fugir ou de ser raptado da prisão. Perante o que estava determinado para Pedro, os cristãos nada mais podiam fazer a não ser buscar a Deus em oração. A realidade que enfrentavam era séria, porém a igreja orava por Pedro com insistência. Vejamos o que nos diz Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia oração com insistência a Deus por ele. O texto diz que eles faziam oração com insistência. A palavra insistência no texto grego é a palavra ektenos, e significa perseverança, intensidade e fervor. Ektenos
é um advérbio descrevendo assim como faziam oração. A igreja não estava a cumprir um dever ou compromisso religioso. Eles ajuntaram-se para insistir no assunto diante de Deus. O sentido é que, ao fazerem oração, não havia frouxidão na sua entrega a este assunto. Eles esforçavam-se e foram fervorosos na sua oração. Vimos que esta congregação tinha paixão. Eles eram fervorosos e insistentes diante de Deus na sua oração por Pedro. Quando Herodes estava para apresentar Pedro ao povo, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. O anjo disse a Pedro para ele se levantar, pôr o cinto, calçar as suas sandálias e pôr sobre si a sua capa. Notemos que o anjo disse para ele se apressar, Atos 12, 7. Isto diz-nos que há ocasiões ou situações em que Deus quer que andemos com mais pressa. Nem sempre compreendemos as circunstâncias, mas é importante compreender que por vezes temos que ter o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus e ao que Deus está a fazer e acompanhar esse ritmo de Deus. Pedro, vendo que estava fora da prisão, foi ter com os cristãos. Vejamos o que diz Atos 12, 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Atos 12, 5 diz-nos que a igreja fazia contínua e insistente oração. Atos 12, 12 diz que era um número significativo de pessoas que estavam reunidas e que oravam. Estes crentes desejavam ver o apóstolo Pedro posto em liberdade. Esta era a sua visão na oração. Comparando com outros textos bíblicos em que é referida a oração, mesmo no livro de Atos, compreendemos que a visão dos cristãos na oração era pela obra de Deus e que eles fossem cheios de poder para ministrarem. Mas neste caso, a sua paixão pela causa de Deus foi manifesta na forma de intercessão por Pedro. Eles estavam reunidos tendo em mente os propósitos do reino de Deus e por isso a sua oração era propositada, fervorosa e insistente. Estas características qualificavam a sua paixão. Será interessante ver o que inspirava Herodes na sua oposição à igreja. Vejamos Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O nome deste Herodes era Agripa I. Ele era o neto de Herodes, o Grande, que foi o rei na altura em que Jesus nasceu. E ele era o sobrinho de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia nos dias de Jesus aqui na terra. A família Herodes manteve laços sucessivos com os imperadores de Roma e estavam muito envolvidos com a política do Império Romano. Eles eram pessoas com poder, riqueza e influência. Quando o imperador Calígula quis colocar uma estátua dele próprio no templo em Jerusalém, Herodes Agripa I conseguiu influenciá-lo a não fazer isso. Herodes tinha alguma formação quanto ao culto judaico. Segundo a história, o seu avô tinha-se convertido ao judaísmo 2 anos antes do nascimento de Jesus. Além disso, conhecendo o zelo dos judeus pelo seu templo, ele sabia que não era boa ideia pôr lá aquilo que fosse considerado sacrilégio. Com isto, ele ganhou o favor do povo judeu. Segundo a história, Agripa I terá procurado também conquistar o interesse, pelo menos, dos cristãos. Parece que ele jogava com um pau de 2 bicos. Este Herodes Agripa teve um fim muito triste. Quando fazia um discurso que causou muita admiração entre o povo exclamou: "Voz de Deus e não de homem." Naquele mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu. Muitos anos mais tarde, quando Paulo já estava preso pela causa do Evangelho na cidade de Cesareia, o filho deste Herodes, que também é chamado Agripa, ele quis ouvir Paulo. Atos 25, leia Atos 25 e 26, para ver mais sobre esta história.
Em Atos 26, lemos da defesa de Paulo perante os reis Festo e Agripa II. Paulo falou sobre o seu trabalho de perseguidor dos cristãos e como teve o encontro com o Senhor Jesus. Ele falou de Jesus e da sua ressurreição. O testemunho de Paulo foi tão poderoso e certamente que estava a criar um impacto nas pessoas que o ouviam. O rei Festo, em alta voz, disse a Paulo que ele estava louco e que as muitas letras o faziam delirar. Paulo respondeu que não, mas que falava aquilo que era bem conhecido naquele tempo. Atos 26, 26. Ou seja, Paulo disse que tudo o que ele tinha dito era bem conhecido e conhecido de muita gente, incluindo as autoridades. É interessante que Paulo dirigiu a palavra diretamente ao rei Agripa. Vejamos o que Paulo disse e qual a resposta de Agripa em Atos capítulo 26, versículos 27 a 29. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Recapitulando sobre a família Herodes. Herodes o Grande viu o cumprimento das Escrituras acerca do nascimento de Jesus. O seu filho, chamado Herodes, o tetrarca, ou Antipas, ele conheceu Jesus pessoalmente e acabou por desprezar, como diz Lucas 23, versículo 6 em diante. Herodes Agripa, de Atos 12, teve contacto com os cristãos. Foi no seu tempo que a igreja cresceu bastante e se tornou notável. Ele viu o que aconteceu em relação a Pedro. O rei Agripa, segundo de Atos 25 e 26, era bisneto de Herodes o Grande e filho de Herodes, de Atos capítulo 12. O rei Agripa II, não esquecido do que tinha acontecido com seu pai e tendo conhecimento dos costumes e questões que havia entre os judeus, estava curioso por saber mais acerca de Paulo. Segundo Paulo, ele acreditava nos profetas, Atos 26, 27. O impacto da mensagem que Paulo anunciava foi evidente e para esconder o seu sentimento diante de todos que estavam no tribunal naquele dia, Agripa II disse a Paulo, Atos 12, 28, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Este pequeno relatório de história mostra-nos o seguinte. A força do sistema no poder naquele tempo não pôde impedir a igreja que era militante na sua mensagem ou na sua oração. O que Deus determina, nem o ser humano, nem as hostes do mal podem impedir. Os impedimentos na vida e ministério de Jesus caíram por terra. Os impedimentos à igreja e seu ministério também caíram por terra. Depois de Pedro ter sido solto da prisão, ele foi ter com os cristãos. Há aqui um aspecto que devemos ponderar. Quando os cristãos viram-se impedidos pela oposição, eles souberam o que fazer. Eles oraram a Deus. As suas orações não eram rituais de religião. As suas orações eram marcadas com a visão do que necessitava de ser feito e com o sentido de que o seu destino estava nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Eles oravam com o sentido de que algo tinha que acontecer pela mão de Deus e a favor da obra que faziam no reino de Deus. Depois de tudo o que aconteceu em Atos 12, a perseguição da igreja e a oração insistente dos cristãos, algo maravilhoso continuava a acontecer. Lemos em Atos 12, 24, que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O impacto da igreja não diminuiu. A pregação do Evangelho continuou e alastrou-se para outros lugares. A igreja crescia numericamente e no conhecimento da palavra. E neste avanço, a igreja não parava de buscar apaixonadamente a face de Deus a favor da sua missão aqui na terra. Os cristãos da primitiva igreja canalizaram o seu esforço para a oração, para falarem com o Todo-Poderoso. Oração feita com a paixão é aquela oração que o crente faz sentindo dentro dele um fervor que não o deixa ficar impedido.
pois vimos que este grupo de cristãos orou de tal forma que Deus operou sobrenaturalmente e soberanamente. Isto diz-me que necessitamos de orar, porque sozinhos não conseguimos atingir o nosso alvo no reino de Deus. Necessitamos de orar uns pelos outros para que sucedam atos miraculosos da parte de Deus. Oração é aquela atividade em que nos humilhamos diante de Deus, dizendo que sem Ele nada podemos fazer. No natural, não havia forma de fazer Herodes recuar nos seus planos. No natural, não era possível mudar o gosto da multidão que parece ter ficado animada com a morte de Tiago e de outros cristãos. Os cristãos fizeram o que sabiam fazer. Eles oravam a Deus. Na oração, pomos de parte a nossa esperança na força humana e damos lugar ao poder de Deus. Na oração podemos admitir que a soberba dos homens os tem levado a agir contra Deus, mas reconhecemos prontamente e com um sentido de humildade que Deus está acima da intenção do mal. Na oração olhamos para as situações como sujeitas a Deus e como oportunidades em que a glória de Deus será manifesta. Todos temos planos e ideias que gostaríamos de ver realizadas. No aspecto da oração, procuramos discernir os nossos sentimentos com o alvo de ter sempre perante nós a visão para a nossa vida dentro do contexto que é o reino de Deus. Ou seja, não podemos esquecer o nosso destino em Jesus. Se temos assuntos que perturbam o nosso espírito, transforme essa perturbação em paixão pela oração a Deus. Veja como se enquadram os seus assuntos no reino de Deus e nas promessas de Deus. E depois fale com Deus sobre os seus assuntos. Faça sempre a sua oração no nome de Jesus, porque Jesus é o caminho para Deus Pai. Na próxima reflexão, iremos considerar outros tópicos sobre este assunto, a paixão da oração. O alvo é sermos instruídos sobre este caminho para Deus Pai em oração. Continue atento. Continue desenvolvendo a sua prática de todos os dias ler um pouco da Bíblia e falar com Deus em oração. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo que dizem subscribe, para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Que as amplas bênçãos de Deus possam sempre frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.